Olhando um pouquinho aqui para fora do nosso país, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio deve viajar na próxima sexta-feira para Israel para uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Nessa pauta estão os próximos desdobramentos ali do acordo envolvendo o grupo terrorista Hamas e Benjamin Netanyahu, acordo que foi todo costurado pelos Estados Unidos. Conta aí, qual que é a expectativa em relação a esse encontro, Eliseu? Sai do Misael, vem pro Eliseu. Falar, Eliseu, conta aí pra gente. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente é parecido, né? Os repórteres da Jovem Pan são todos bonitos, galãs. Salve, Misael. Boa tarde para você aí também no seu link. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, Cini, de onde a nossa equipe de reportagem segue acompanhando todos os próximos passos, o desenrolar da paz lá na faixa de Gaza, porque Estados Unidos, Israel, a organização terrorista Hamas e diversos países do mundo ainda precisam se entender com relação a alguns pontos considerados importantes. E tendo em consideração isso, que o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que é o equivalente a um chanceler aí no Brasil, embarca nessa sexta-feira para Tel Aviv. Ele vai se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O encontro, de acordo com a Casa Branca, faz parte aí de uma nova rodada de negociações americanas para reforçar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas e, claro, avançar também para a segunda fase, para a segunda etapa do plano de paz que foi mediado por Washington. De acordo com as notícias veiculadas aqui nos Estados Unidos, Rubio deve propor um cronograma para a retirada gradual das tropas israelenses das áreas civis da faixa de Gaza e também discutir a entrada de missões humanitárias regionais que devem ser supervisionadas pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Nesse primeiro momento, isso já acontece, mas de uma maneira muito pequena, muito tímida. Então, é para otimizar, é para alavancar, aumentar mesmo esses dois pontos. O secretário Rubio também vai pressionar, de acordo com a mídia aqui nos Estados Unidos, pelo avanço nas negociações de libertação dos reféns que ainda permanecem sob poder do Hamas. Agora, vamos lá para o cenário atual. É importante também a gente atualizar esses números, né? O cessar-fogo está em vigor ainda, mas ainda também enfrenta violações sérias e graves dos dois lados. De um lado, Israel segue bombardeando alguns pontos específicos da faixa de Gaza. Diz que é só para se defender de ataques que o Hamas estaria fazendo. Aliás, vídeos na internet e em redes internacionais de televisão e agências internacionais de notícias comprovam que a organização terrorista Hamas está agindo de maneira violenta, não apenas contra os israelenses na faixa de Gaza, mas também, Cine, contra os próprios palestinos lá na faixa de Gaza. A ONU estima que mais de 1.400.000 palestinos continuam deslocados lá em Gaza. Enquanto isso, Israel e os Estados Unidos seguem divergindo aí com relação ao papel das forças internacionais pós-conflito, porque o Hamas não quer. Israel quer continuar na defesa e os Estados Unidos propõem uma coalizão internacional. A visita de Rubio, Cini, também deve aí buscar reaproximar Israel e Tel Aviv. Nos últimos dias a gente acompanhou alguns embates, a temperatura andou subindo um pouquinho entre eles, então a expectativa é que haja um arrefecimento disso aí, viu? Agora, Eliseu, falando nessa história envolvendo o acordo, o vice-presidente J.D. Vance, pessoal, relatou a dificuldade de conseguir desarmar o grupo terrorista Hamas, o que já era esperado, e também o processo de reconstrução de Gaza. Conta um pouquinho sobre como isso repercute, né, diante do que era esperado para a solução toda ali do conflito entre Israel e o grupo terrorista. Retóricas que o mundo está envolvido, tem acontecido o seguinte: muita gente na internet, muitos colegas jornalistas, né, colocando Israel como quem está ali tomando as decisões, outros dizendo que são os Estados Unidos. E aí, por causa disso, o vice-presidente do país, daqui dos Estados Unidos, o J.D. Vance, está lá em Israel,
já se reuniu com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, elogiou, inclusive, publicamente os avanços no acordo de cessar-fogo, né? A primeira etapa está acontecendo, apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades. Esse acordo, como eu disse há pouco, foi negociado pessoalmente pelo governo dos Estados Unidos, na figura do Donald Trump, e durante uma coletiva que aconteceu hoje, durante um encontro entre as duas autoridades, o J.D. Vance afirmou que o entendimento entre Israel e o Hamas pode, abre aspas, abrir caminho para novas alianças regionais e fortalecer os laços de Israel com países árabes moderados, fecha aspas. Segundo o vice-presidente do país ainda, a pacificação em Gaza cria condições nesse momento para que Israel avance na integração econômica e também diplomática com os seus vizinhos. A gente sabe que a situação por lá é muito tensa, é muito delicada, envolvendo os países de língua árabe. E segundo o J.D. Vance, isso pode ampliar os resultados do Acordo de Abraão, que foi assinado lá atrás em 2020 e que normalizam as relações com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e também o Marrocos. J.D. Vance ressaltou nessa coletiva que os Estados Unidos veem Israel como um parceiro estratégico, um aliado, e não como um Estado cliente. Esse termo tem sido usado aqui pela mídia nos Estados Unidos e em alguns outros países de uma maneira não tão bacana, para dizer que os Estados Unidos estão fazendo tudo aquilo que Israel pede. Aliás, é uma espécie de tomar lá da cá, porque utilizam esse mesmo termo lá para Israel, e Netanyahu também negou, viu? Falou que não. E nem Estados Unidos é um país cliente, nem Israel é um país cliente, que são países parceiros, aliados e que devem permanecer assim por muito tempo. A gente vai seguir daqui, Cine, acompanhando essas e outras notícias importantes do dia de hoje. Eu volto ao longo da programação da Jovem Pan com você aí no estúdio. Valeu, meu amigo. Grande abraço para você nos Estados Unidos. Alan Gani, tá ficando difícil acreditar na finalização dessa proposta, hein? Desse acordo. Com certeza. E aí a gente pode até questionar, né, se a etapa 1 ela foi bem sucedida. Foi bem sucedida, é claro, porque houve a libertação dos reféns, 20 vidas. Mas ainda tem os corpos, né? Mas ainda tem os corpos. Agora, veja, o cessar-fogo não acabou, né? Então você tem ambos os lados acusando aí de continuarem com a guerra. Então isso já mostra que a etapa 2 praticamente já nasceu morta, né? Porque como é que o Hamas vai se desarmar e como é que também Israel vai desocupar a faixa de Gaza? É uma questão muito complicada. Agora, é claro que a solução passa, sim, por uma solução de 2 estados. Tem um minutinho para você, Musa. Pois é muito difícil, frágil. Eu acho que essa é a palavra realmente. É muito difícil você confiar em terroristas. É muito difícil. Você sabe que a qualquer momento eles podem abrir mão de um acordo. Se eles são os terroristas, significa que a palavra, o acordo, já não é algo muito forte entre eles, né? Caso contrário, eles tentariam reivindicar aquilo, as suas demandas, de outras formas e não praticando terrorismo.